Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo, a busca de soluções para os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje falamos sobre o combate ao trabalho infantil. De acordo com dados mais recentes da APNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, nós ainda temos no Brasil cerca de 500 mil de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 13 anos trabalhando de forma totalmente irregular. Ainda a partir dos 14 anos, temos tantas outras crianças que também estão trabalhando, adolescentes, e que muitas vezes estão fora do que prevê a lei para proteger as novas gerações. Como nós podemos erradicar, terminar de vez com o trabalho infantil? Aliás, um compromisso assumido pelo nosso país até o ano de 2020. Será que caminhamos mesmo nessa direção? É sobre isso que conversamos com o representante do Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Sérgio Silva, novamente aqui nos estúdios conosco. Ele coordena o fórum, vai compartilhar com a gente a sua experiência nesse assunto. Bom, primeiramente agradecemos em nome da LBV, o Sérgio já esteve aqui diversas vezes, sempre falando sobre um tema tão atual e que exige a participação de cada um de nós para que a gente realmente veja o Brasil livre desse problema. Realmente é um grande prazer estar com vocês aqui, né, e agradecer a oportunidade de estar com vocês e falando desse tema, que é um tema muito relevante para o nosso país. Né? É um tema, uma situação que precisa ser mudada, que precisa ser transformada, que é para que as crianças possam exercer o seu direito de ser crianças. Primeiro, Sérgio, eu queria que você contasse para a gente, fazendo uma radiografia do Brasil, especialmente do estado de São Paulo, quais são os principais problemas nessa área da exploração de crianças e adolescentes? No estado de São Paulo e no Brasil existe um esforço muito grande no combate, tanto é que nos últimos, a gente pegamos os dados dos início dos anos 90 até 2013, nós tivemos uma redução de 60% aproximadamente do trabalho infantil. Só que mesmo com essa redução, hoje nós temos no Brasil 3.200.000 crianças em situação de trabalho. Dessas, nós temos uma faixa etária que é a mais vulnerável, né, que vai dos 5 aos 13 anos, que são em torno de 500.000 crianças que estão trabalhando. Né. Nós temos uma meta, né, de chegar ao ano 2020 com todo o trabalho infantil erradicado. Só que se nós olharmos pelas estatísticas e pelos percentuais de redução ano a ano, nós chegaremos em 2020 ainda com 2 milhões de crianças em situação de trabalho. Quando a gente fala de 2020, é claro que o trabalho infantil, imagina uma criança de 5 anos trabalhando, é uma realidade que a gente quer ver erradicada agora. Mas o ano de 2020 ele tem um papel especial. Sim. Porque o Brasil ele firmou um acordo internacional, ele se comprometeu com isso. Né? O Brasil e toda a sociedade. Sim. Né? Acho que quando a gente, nós falamos do trabalho infantil, é um problema complexo. Ele não é uma responsabilidade somente exclusiva do governo, né, que tem que, mas acho que de toda a sociedade, da família, né, da escola, dos professores, dos empresários, né? Quer dizer, o empresário que na sua cadeia de produto, ele pode não ter trabalho infantil dentro da sua empresa, dentro dos muros da sua empresa, mas se houver trabalho infantil na sua cadeia produtiva, ele é responsável. Né? Então ele tem que garantir que na sua cadeia produtiva não exista nenhum outro fornecedor ou alguma empresa que se utilize de mão de obra infantil. Né? Então acho que tem que, nós hoje, esse ano, né, 2015, o Fórum completa 15 anos. Né? Nós temos um trabalho mensal de levar esse tema e colocar na mesa de discussão dos empresários, dos governos, das organizações da sociedade civil, das escolas, né? Porque existe muita controvérsia, tem gente que acha que é melhor a criança trabalhar do que ficar na rua. Né? Isso não é uma verdade. Né? Quer dizer, a criança é lugar de criança, tem alguns que falam que o lugar de criança é na escola, com certeza, mas o lugar de criança é no orçamento. Quer dizer, então se nós temos essas crianças que estão trabalhando, então por que isso acontece? Uma economia que depende... 3% dos trabalhadores do Brasil são crianças. Né? Se a gente pegar todos os dados e os números, 3% da mão de obra produtiva no Brasil são crianças. Um país não pode se desenvolver com esse dado.
E quando o senhor fala que é uma questão de orçamento, quer dizer então que é preciso colocar as necessidades dessas crianças e adolescentes dentro do orçamento do poder público, nas políticas públicas, nas ações do governo, da sociedade civil, voltadas para esse segmento tão importante da nossa população. São 4 eixos, né, que nós temos. Um deles é a proteção à família e à criança. Sim. A família em situação de vulnerabilidade, a criança, então tem que haver políticas públicas para que deem conta dessa situação. Então esse é o primeiro eixo que nós temos. Um segundo eixo é a questão da educação, né? O maior aliado da criança na erradicação do trabalho infantil é a educação. Quando a criança já está trabalhando é porque a família, de uma certa forma, é conivente, né? Ou induziu. Então, qual é o próximo parceiro da criança para mudar essa realidade? É a escola, né? Então, aquela criança que vai para a escola, caia o seu desempenho, a criança começa a faltar da escola, a criança que dorme em sala de aula, alguma coisa está acontecendo. Quem é que tem condições de ver isso? É o professor, é a diretora da escola, é a merendeira. Então, toda a comunidade escolar tem que estar. Agora, esse é um tema que tem que ser colocado nesta agenda. Tá? O terceiro eixo, né, é o eixo do combate, da luta, da fiscalização. Né? O trabalho infantil não pode ser exploração, o trabalho infantil não pode ser alvo de impunidade. Tem que se punir, então tem que se criar legislação para isso. E o quarto eixo é o trabalho decente. Né? Então temos que se criar condições para aqueles adolescentes, para os aprendizes que tenham acesso a um trabalho decente. Bom, quando a gente fala sobre esses problemas, muitas vezes a gente pode pensar logo nos rincões do país, aquelas regiões mais afastadas. Agora, um estado rico como o estado de São Paulo, onde se concentram as ações do Fórum Paulista, ele também convive com essa realidade do trabalho infantil? Como é que ele está nesse cenário nacional? O estado de São Paulo, ele tem um desafio muito grande com relação ao trabalho infantil. Nós tivemos, por exemplo, entre os anos de 2000 a 2010, nós tivemos um crescimento no trabalho infantil na faixa etária mais frágil, né, que é na faixa etária dos 9 aos 13 anos. Né? De 2010 para cá, esse número reduziu, mas nós temos, em termos de números efetivos, algo em torno de 600 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho. Então o desafio é muito grande, em diversos setores. Tá? Nós temos setores industriais ainda que existe mão de obra infantil. Na cidade de São Paulo, é só você andar, você vê em cruzamentos, você vê diversos tipos de trabalho que são realizados por crianças. Né? Então, o trabalho infantil doméstico. Né? Então, é um desafio. Né? Em termos percentuais, melhoramos. Só que temos muitas crianças ainda sendo exploradas. Agora, quando a gente fala sobre o trabalho infantil, ainda as piores formas, segundo a legislação, tráfico de drogas, a exploração sexual, o Brasil colocou para si a meta de, até o ano de 2015, este ano, portanto, eliminar esse tipo de exploração de crianças e adolescentes. Como que o nosso país caminha nessa direção? A gente continua esse bate-papo com Sérgio Silva, coordenador do Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, no próximo bloco. Você continue ligado no Sociedade Solidária.